Então, a partir do momento que a gente consegue compreender essa parte do aumento ou da diminuição, né, que é justamente esse poder que a finalidade ela tem para trazer para dentro da proposta de solução, é onde a gente vai conseguir ter ali já quase que tudo pronto para uma proposta muito boa, tá? Então a gente já tem ali uma ação, né? Quem vai fazer o quê? Que melhor, um agente que vai fazer algo, uma ação que vai ser feita, um meio, né? O por meio de quê? Como eu farei para chegar naquele resultado e a finalidade, né? Por que fazer isso? Qual a motivação de fazer isso? A dica aqui do aumentar ou diminuir é justamente para que a gente comece a compreender, né, a finalidade. Qual o sentido de propor isso? Eu não quero acabar, porque o problema, né, que a gente discute em todo o texto, a gente transforma todo o tema num problema, discute, argumenta, começa a trazer realmente para dentro do texto uma discussão toda voltada para esse tema e porque ele é um problema. Se ele é um problema, é preciso de solução. A solução ela não é colocada à toa, né? Então, se a gente tem um problema, a gente precisa solucionar. Então, qual a finalidade dessa solução? Por que solucionar esse problema, certo? Então, enfim, a gente chega no ponto final aqui da proposta, que é a nossa quinta estrela. Eu acho que é a quinta estrela e a quinta estrela da maior situação que faz com que os alunos não consigam alcançar os 200 pontos na competência 5, né? A C5 ali sem alcançar os 200 pontos justamente por conta de quê, gente? Por conta do detalhamento. Sendo que o detalhamento é uma coisinha tão legal que ela precisa aparecer, mas que, obviamente, ela vai transparecer aqui para o pessoal que não costuma seguir, né? A receitinha, ela vai parecer um pouco impossível. Não é? Não vamos ser também, né? Não vamos ser hipócrita. Porque também não vou chegar aqui pra vocês, nossa, é tudo muito fácil, basta você seguir isso e isso. Não é, tá bom? O além dos estudos aqui, a Estude é uma plataforma que ela tá aqui pra te instigar, pra te trazer justamente pra esse meio, tá bom? E eu, professora Letícia, estou aqui pra te ajudar a você conseguir alcançar tudo que você quer. Só que essa ajuda que eu tô te dando aqui, todas essas dicas, essas coisas que eu reuni, esses exemplos de redação nota 1000 que a gente tá trabalhando, né? Esse meio todo, ele vai ser possível para você a partir do momento que você começar a abraçar. Então, vamos abraçar, porque prestem atenção, são tantas dicas legais, tantas coisas, e nós ainda estamos ainda no nosso primeiro módulo, né? Então, essa ainda é a nossa quarta aula, nós temos tantas coisas pra gente ver ainda nos próximos módulos. Então, aguarde, tá? Mas eu espero que, ao final, pelo menos desta aula aqui, o que eu espero é que vocês tenham a plena consciência de que a conclusão, a proposta de solução, a C5, ela vai ser alcançada na sua próxima prova, beleza? Então, vamos lá para o nosso detalhamento. Acompanha comigo no slide. Chegamos no ponto crucial da conclusão. Quase todas as reclamações são em torno desta parte da conclusão. Isso é fato. O detalhamento parece ser a parte esquecida da proposta, mas ela deve ser tão importante quanto as outras. O detalhamento é um adendo, é um detalhe a mais que você deve acrescentar na redação. O meio mais fácil de acertar o detalhamento, eu vou te contar agora qual que é. É através do agente. Quem que é o agente? O agente não é aquele que vai fazer a ação acontecer? Como professora, como será possível que o agente é o mais fácil, o meio mais fácil de eu conseguir fazer o detalhamento? Porque a partir do momento que você pega o agente, um ministério, e você explica o que é aquele ministério, o que é que ele faz, você pega um poder judiciário, executivo, e você explica o que é que ele faz, é um detalhamento. Pronto. Solucionou seu problema, tá? Então, pensa nisso. Começa a pensar e agir conforme a sua facilidade. Não parte para os meios mais complicados, tá bom? Então, segue isso aqui. Começa a dar detalhes no agente. Pronto, você já fechou.
Você já entregou o que o corretor quer saber de você. Se você tem ação, se você tem um agente, se você tem um meio, um modo, uma finalidade, né? O efeito e o detalhamento. Então, é através do agente, explicando quem é o agente, especificando a sua função. Assim, você garante os 200 pontos da C5. Obviamente que tudo que a gente fala aqui vai parecer, nossa, gente, parece impossível. A professora tá falando como se fosse a coisa mais fácil do mundo. Mas é porque realmente, com técnica, com as situações corretas, com a discussão correta, com a colocação certa do meio, né, dessa discussão, desse agente, dessa ação dentro da C5, é muito mais tranquilo quando a gente começa a compreender o que é necessário para o texto, tá bom? Então, a partir do momento que a gente consegue elaborar, visualizar a proposta, não só a proposta, como todas as outras competências. Cada competência, ela tem uma finalidade, né? Ela não tá ali, ela não vai corrigir o teu texto de acordo com as competências da tua, certo? Então, tudo é feito para que a gente consiga ter realmente um sucesso e discuta em todo o texto, apresentando um projeto de texto, tudo que a gente precisa para poder ter uma proposta de solução plausível, clara e objetiva, tá? Outra coisa que a gente vai ver aqui agora é assim, ó. Ao detalhar a ação, você vai explicar o que será feito no agente. Você deverá deixar claro qual a sua função. O meio e o efeito, eu não acho interessante que a gente faça detalhamento nesse caso, tá? Então, a ação dá para detalhar, exemplificando, né, o que pode ser feito. Só que aí também, essa questão do exemplificar o que pode ser feito também cai em cima do meio modo, tá? Então, por isso que eu continuo sempre dando a dica de dê o detalhamento acerca do agente, tá bom? O meio e o efeito não é interessante que a gente dê o detalhamento em cima deles, porque a gente corre o risco de a gente acabar se perdendo, né? E eu sempre falo, não vamos pelo caminho difícil. Não vá achando que você tá indo pelo caminho mais fácil, porque ele é muito fácil de fazer você se perder, tá bom? Então, coloque comigo, coloca um prof aqui que a gente vai conseguir alcançar essa nota juntos, certo? Coloquei aqui pra vocês os principais ministérios para utilizar na redação. Olha só o tanto que a prof tá legal hoje, né? Ministério da Saúde, Ministério da Educação, Ministério da Economia, Ministério da Cidadania, Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos e Ministério do Meio Ambiente, tá? Trouxe esses ministérios aqui, lembrando sempre, esses ministérios devem ser escritos com letra maiúscula, tá? Não com letra minúscula. Sempre lembrem-se de trazer o nome dos ministérios com letra maiúscula, para que vocês consigam ter um agente ali qualificado para C5, certo? Depois, os 3 poderes para usar na redação. Então, além do ministério, a gente tem a questão dos poderes, né? Poder executivo, legislativo e judiciário. Aqui na frente dele já tem uma explicaçãozinha do que cada um já faz, né? Poder executivo executa as leis, legislativo estabelece as leis do Estado e o judiciário defende os direitos de cada cidadão promovendo a justiça, certo? Então, os 3 poderes também servem ali como agentes da ação, certo? Passando disso, nós temos aqui um possível caso. Vamos lá. Se caso um dos problemas que você aponta no seu texto é a falta de leis, quem é o agente? Responde aí pra mim. Não cola não, responde aí pra mim. Olha só, você não vai utilizar ministérios. Por quê? Se o problema é lá a tua tese toda é voltada e pautada na falta de leis, você não vai utilizar ministérios como um agente para propor uma solução para o problema, tá? O que você vai fazer? Você vai utilizar um poder legislativo. Por quê? Quem é o poder legislativo? Vamos botar no outro slide. O poder legislativo estabelece as leis do Estado, tá? Então, se o problema é falta, né, de leis para poder cumprir, para acabar, para sanar o problema, não é ministério, tá bom? A gente vai utilizar como agente o quê? O poder legislativo. Se a tese fala da falta de medidas e projetos governamentais que auxiliem na assistência econômica da população, qual ministério citar? Aqui que entra, ó, a gente vai utilizar o ministério? Sim, vamos utilizar o ministério. Vai entrar quem? Ministério da Cidadania e Ministério da Economia. Por quê? Porque, olha só lá,
a tese fala de falta de medidas e projetos governamentais que auxiliem na assistência econômica da população. Então, entre o Ministério da Cidadania, sim. Entre o Ministério da Economia, sim, tá bom? Ministério da Cidadania em parceria com o Ministério da Economia, ou Ministério da Economia com parceria da Cidadania, mas acredito que o que ficaria ali mais claramente seria o da Cidadania em parceria com o Ministério da Economia por meio de destinação de verbas. Então, aqui já vem um combo, viu? Qual seria, então, o meio para a utilização desses dois ministérios aqui? A destinação de verbas, que é através de quem? Através do Ministério da Economia, para que faça o quê? Projetos e medidas governamentais para auxiliar na assistência econômica da população. Outro fator aqui, outro agente interessantíssimo que nós temos é a mídia. A mídia, né, vem ali com um grande poder também de ser um agente para ser trabalhado dentro da proposta de solução, tá bom? A mídia adentra quem? As propagandas, beleza? Acompanha comigo no slide. Redes de TV nacionais, jornais, redes sociais. Tudo isso aqui é mídia, tá bom? Por quê? Porque as pessoas precisam de meios, produtos eletrônicos, tablet, notebook, celular, tá bom? Para conseguir fazer o uso, beleza? Dessas mídias. Então, as redes sociais também entrariam nisso, beleza? TV, computador, tudo isso seria um meio de acessar essas mídias. Olha só o que tem aqui, um adendozinho muito interessante que eu coloquei. Usar de maneira assertiva as mídias na sua proposta. No caso aqui, as mídias que eu trouxe, que eu não coloquei lá em cima, mas eu trouxe as ficções engajadas. O que são as ficções engajadas? Ficções engajadas são novelas. Olha só! As novelas, por exemplo, são uma fonte grande de mobilização da população e um meio de promoção de reflexão nos cidadãos. Gente, convenhamos, muita gente assiste novela. Então, se começa a propor, por exemplo, você não vai citar, né, utilizar a novela como mesmo, você vai citar ficção engajada, tá? Ficção engajada dentro da proposta de solução seria muito mais interessante de ser utilizado. Por quê? Porque é um meio de ataque, digamos assim, a uma grande parcela da população. Então, se eu tenho acesso a essa grande parcela da população que tem acesso à mídia da ficção engajada, que é a novela, né? Eu vou ter, então, uma proposta plausível, uma proposta top, aceitável, clara para a situação que eu tô querendo resolver. Beleza? Aí temos também a questão de que nós vamos ver agora quais as principais perguntas, né? Que a gente deve se fazer dentro da proposta de solução. O que são essas perguntas? Vão ser os questionamentos para a gente conseguir chegar a uma resposta. E essa resposta vai te dar a proposta de solução completa e detalhada, beleza? Vamos acompanhar comigo aqui no slide. O que deve ser feito? No caso aqui, ó, propor campanhas de conscientização sobre essas doenças. No caso aqui, um tema que vai falar sobre alguma doença. DST, por exemplo, né? Na adolescência e tal. É a ação. Quem vai executar, então, esse tipo de ação? O Ministério da Saúde, né, juntamente com o Ministério da Educação. Seriam, então, agentes. Por quê? No caso aqui, a gente está falando ali sobre doenças sexualmente transmissíveis na adolescência. A adolescente está onde? Está na escola. O Ministério da Saúde, no caso da doença. E já que a gente está trabalhando com adolescentes, a gente entra ali a parceria do Ministério da Educação, beleza? Entra o MEC. Como que eu vou executar, né? Por meio de quê? Por meio de cursos, palestras, cartazes, propaganda, né? Então, é um modo meio de como eu vou propor essa situação. Como eu vou chegar nesse adolescente que precisa ser orientado para não ter acesso a essas doenças, digamos assim. O para quê? Né? Que é o efeito. Tornando a sociedade um local mais protetor, principalmente no momento delicado em que vivemos. Até porque, onde é que a gente está? A gente vivendo que tipo de situação? Uma pandemia, né? Então, se a gente já está sobrevivendo no meio de uma pandemia, de uma situação bem ruim, bem chata, o número crescente que está tendo de pessoas, de adolescentes, tendo contato com esse tipo de DST, né? IST, DST, é grande. Então, por isso, seria, então, uma proposta plausível para o tema. Então, que outra informação sobre os elementos foi acrescentada pelo participante? Nesse caso aqui,
Não teve mais nenhuma outra informação acrescentada, tá bom? Ele foi curto e grosso aqui em dizer que propor campanhas, utilizar o Ministério da Saúde juntamente com o Ministério da Educação, por meio de cursos, palestras, cartazes e propagandas. Para quê? Tornar a sociedade um local mais protetor, principalmente no momento delicado em que vivemos. A partir dessas perguntas, então, percebemos que o trecho destacado deve ser identificado como efeito, né? Pois o uso do verbo tornar, no caso ali, no gerúndio nessa ocorrência, indica um objetivo de proposição de campanha e de conscientização, né? No caso, tornar, no gerúndio, tornando. Em outras palavras, o trecho destacado responde à pergunta do para que propor campanhas, né? Qual a motivação de se propor campanhas dentro da proposta? Para tornar justamente uma sociedade um local mais protetor. Então, aqui no caso, a gente não utilizaria o gerúndio, tá? É tornar, não tornando. Principalmente no momento delicado em que vivemos. Propósitos que você precisa saber para a redação. Olha só, reuni aqui 3 propostas, tá bom? Que você pode começar a utilizar já nos seus rascunhos, nas suas tentativas aí, vai mandando pro seu corretor, beleza? Para que você consiga ter já uma vivência com outras propostas diferentes daquelas que a gente já tá cansado de ver em modelo pronto, tá? Cancela com o modelo pronto. Tem aqui, são inspirações, beleza? Para que você consiga utilizar dentro do seu texto e a partir daqui você começar a pensar num modelo próprio. Comecem a pensar na redação como sendo um modelo seu próprio, tá? Trouxe aqui 3. Atividades dinâmicas, tá? Que seriam uma ação, que seria bem interessante. Rodas de conversa, debate, tarefa, porque no caso aqui substituiria as palestras dentro da proposta, tá? A palestra já é um negócio que é bem estilo modelo pronto. Então, cancela a palestra. Larga pra lá a palestra. Proposta de emenda à Constituição, no caso da criação de leis. Não sei se vocês se recordam, mas anteriormente eu havia comentado com vocês essa questão da criação de leis como sendo uma ação, tá? Tomar cuidado com essa questão da criação de leis. Sempre lembrar de quê? De fazer com que a ação seja voltada para leis mais duras, tá bom? Não criar leis, porque pode ser que o problema já tenha uma lei específica que o resguarde, só que a gente acaba não sabendo de tudo, a gente não é obrigado também a saber de tudo, tá bom? A gente tem só que saber do mínimo para conseguir ter uma boa proposta dentro do nosso tema. A terceira proposta aqui seria a reformulação então da BNCC, tá? Isso sendo aqui linkado a um tema voltado para a educação, tá? Então, inserir uma disciplina que debata o tema em questão, beleza? Se é bullying, se é drogas, né? Se é alguma falta, no caso, de projeto de vida dos alunos. Então, a reformulação da BNCC nesse caso, para inserir a disciplina, tá bom? Que ditaria o próprio problema que está sendo discutido dentro do seu tema, certo? Para finalizar aqui, a gente tem o fechamento da conclusão, certo? Como que eu fecho essa conclusão? Além, obviamente, de ter o acesso ali aos 5 elementos, que é a ação, agente, o efeito, o modo, o meio, o detalhamento, eu preciso fechar o meu texto, fechar com chave de ouro, até porque tudo acabou, tá? Falei qual é o agente, falei qual é a ação, meio, modo, detalhei lá a ação e acabou? Finalizou? Gente, prestem muita atenção, porque não é só aqui no fechamento da conclusão que vocês devem prestar atenção, tá bom? O fechamento do parágrafo em si vai fazer uma diferença dentro do seu texto. Por quê? O que seria esse fechamento da conclusão aqui no último parágrafo do nosso texto dissertativo argumentativo? Seria uma retomada do repertório da introdução. Lembra lá na nossa aula em que a gente estava falando sobre os nossos parágrafos, em que eu falei para vocês que a introdução, o primeiro passo, ela é iniciada com um repertório? Perfeito! Se você finaliza, se você fecha a conclusão do seu parágrafo de conclusão com a retomada do repertório que você trouxe lá na introdução, acabou, filho. Tá ótimo. Fica lindo. Lindo. Muito, muito bom mesmo.
bom? Então, comecem a pensar no fechamento do parágrafo como um todo, tá bom? Então, retomando lá, primeiro parágrafo da introdução, tá? Vamos fazer um leve adendo. Primeiro parágrafo da introdução, a gente finaliza ali com os problemas, né? A tese que a gente vai defender no parágrafo de desenvolvimento. Primeiro parágrafo de desenvolvimento, a gente fecha ali com, por exemplo, uma exemplificação do repertório. Depois a gente fecha o segundo parágrafo de desenvolvimento, que é o nosso terceiro parágrafo do texto tratativo argumentativo, com a chamada para ação da proposta, né, que vai ser iniciada lá no parágrafo de conclusão. Para finalizar o parágrafo de conclusão, a gente faz o quê? A retomada. Por quê? Porque é o arremate final. Lembrando que a gente está falando aqui de costura, né? O nosso texto deve ser costurado, o nosso projeto de texto deve estar presente. E para finalizar esse projeto de texto, a gente precisa dar uma retomada no assunto inicial. Por quê? Eu preciso fazer a ligação direta do que eu propus com o que eu comecei a discutir lá na minha introdução, tá? Então, a sua proposta de versão deve ser detalhada, a sua proposta deve resolver o problema abordado na tese, você não é obrigado a colocar duas propostas, tá? Se você optar por colocar, deve separá-las por duas palavrinhas muito bonitinhas, tá? Melhor, dois termos, o além disso e o ademais. Então, se você decide, eu trouxe dois problemas, professor, eu quero colocar duas soluções, duas propostas de soluções. Tranquilo, meu aluno, tranquilo. Você vai colocar. Só que lembra de que você vai utilizar o além disso e o ademais para dar indícios de que você está colocando duas propostas. Por que você não é obrigado a colocar duas propostas? Você tem que colocar pelo menos uma proposta detalhada. A partir do momento que você utiliza dessa proposta detalhada, é quando o seu corretor vai fazer a utilização ali dela para dar a sua nota, tá? Então, ele vai avaliar de acordo com o que você ofereceu para ele dentro do texto, certo? Ficamos por aqui. Nos vemos, então, na nossa próxima aula, tá? A aula 5, tá bom? Até já! Tchau, tchau!